A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje nós estamos no nosso dia 166, 166º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de rapidamente comentar aqui os capítulos 56 até o capítulo 61 de Salmos. Lendo esses capítulos, 5 salmos, eu percebi algumas coisas muito legais aqui. A gente percebe que Davi, ele vai passar por praticamente 3 situações. Primeiro, pela misericórdia, pelo clamor à misericórdia. É comum em todos esses trechos a gente vê Davi clamando por misericórdia. Depois a gente vê Davi confessando. Eu acho isso muito chocante, porque a gente pensa que um herói da fé não vai ter medo, mas ele confessa o seu medo de morrer, medo dos inimigos, enfim, muitos medos. E por último, ele pede para que Deus seja o seu próprio vingador. Ele não coloca no coração o desejo de vingança. Então, eu quero rapidamente comentar essas 3 coisas. Olha o que o capítulo 56, ele começa dizendo. Isso aqui, no cabeçalho, vem dizendo que é um hino de Davi, quando os filisteus prenderam Davi lá em Gate, e aí Davi vai fazer essa oração, vai fazer esse poema e vai transformá-lo em música. Ele começa pedindo misericórdia. Ele fala assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque os meus inimigos querem me matar. E é interessante que ele vai falar isso, pedir misericórdia, mas ele vai confessar aqui: eu estou com medo. Eu estou com medo. Olha o que ele fala nesses contextos aqui. No versículo 3 do capítulo 56, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. No versículo anterior fala: os meus inimigos me pressionam sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Então, ele vai falar no versículo 9: os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não terei medo. O que me poderá fazer o homem? No capítulo 57, no versículo 6, fala: fiquei muito abatido, porque eles abriram uma cova no meu caminho, como uma armadilha, mas foram eles que caíram nela. E aí vai falando, por exemplo, no capítulo 59, versículo 2, vai falar assim: livra-me dos que praticam o mal, salva-me dos assassinos. Então, esse sentimento de medo, para Davi, parece que é algo comum. Aliás, falando um pouco sobre o medo ele é tratado como de 2 formas diante de Deus, na palavra de Deus. Ele é tratado como uma emoção humana, portanto natural, e aliás nos preserva de muitos perigos. Mas também o medo, ele é tratado como o opositor à fé. O que acontece é que a mensagem do Evangelho vai demonstrar que, embora o medo seja inevitável, de vez em quando eu sinto medo, provavelmente você também sente medo, o medo ele é inevitável. Porém, o salmista aqui, Davi, ele vai dizer: eu confio no Senhor. Então, a confiança em Deus é o antídoto, é a arma para superar o medo. Por quê? Porque em 1 João capítulo 4, versículo 18, está escrito assim, que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, o medo ele não pode ser algo que nos descontrola. O medo ele não pode ser algo que nos leva
a nos afastar de Deus. A pergunta é o seguinte: o medo é um pecado? Não, lógico que não. O medo, ele é um sentimento dessa autopreservação. Agora, quando ele se torna um gigante na nossa vida, ele paralisa inclusive a nossa fé. E isso demonstra a falta de confiança em Deus. Então, a gente percebe que Davi, ele tinha medo, mas ele vai falar assim, no versículo 3 ele começa falando: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, ó Senhor. Então, a mensagem que eu percebo aqui é essa mensagem de que ele pede misericórdia porque ele está com medo dos inimigos virem contra ele e matá-lo, não é? E além disso, eu percebo que a questão da vingança, ele fala o tempo todo. Tem até um trecho que é bem forte, né? Que Davi fala assim: Senhor, arrebenta os dentes dos meus inimigos, quebra toda a sua queixada. É como se ele falasse o seguinte: olha, eu não consigo me levantar, eu não consigo me vingar. Por mais que eu tenha desejo de ser vingativo, eu não tenho nenhuma condição de me vingar. Portanto, Deus, seja o meu vingador. Por isso que a coisa mais difícil para nós é esperarmos, né? De vez em quando acontecem algumas coisas, algumas situações da nossa vida, que a gente precisa simplesmente confiar que Deus vai agir com justiça em uma possível injustiça que causaram a nós. E a gente fala assim: olha, eu não vou me vingar de quem me fez o mal, eu só vou confiar no Senhor. Mas é muito comum a gente querer tomar as dores e a gente querer tomar a vingança que não é nossa, que ela pertence ao Senhor, e aí mais à frente a gente quebra a cara. Portanto, a mensagem de hoje é que a gente não precisa ter medo. A gente precisa entender que o medo vem, mas eu confio no Senhor. Quando Davi ele estava fugindo de Saul, né, na caverna, no capítulo 57, ele vai falar a mesma coisa: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu me refugio em ti, os meus inimigos são como o leão, eles armaram uma armadilha, mas eles mesmos caíram nela. E aí no final ele vai dizer: no fim de tudo, quando eu confio no Senhor e o Senhor me dá uma resposta, eu louvarei ao Senhor, eu cantarei louvores, e que a tua glória brilhe no mundo inteiro, né? Por isso que a forma como a gente deve julgar as coisas não é da mesma forma que os nossos inimigos julgam, outras pessoas julgam. A forma como nós devemos julgar, ter a percepção do outro, precisa ser a forma de Deus. Tá bom? Foi abençoado? Eu fui com essa palavra que é de Deus. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.